Hoje o vídeo vai ser meio estranho, tô deitado aqui, tô lendo as escrituras, eu quero fazer o bagulho. Qual é o bagulho? O bagulho que eu falo não diz respeito às escrituras, nada. O bagulho é a minha forma preguiçosa, vez ou outra, que eu tenho de ler as escrituras. Isso eu posso chamar de bagulho. É preguiçosa, forma preguiçosa. Eu tenho formas mais sérias, tal, mais cêntricas e tal. Então, hoje o versículo que eu queria meditar com vocês é o que se encontra no livro de Provérbios. Mishle, em hebraico. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Guarda o teu coração com toda cautela, porque dele procede a vida. Então, o que é que você pensa que é o coração? Vou falar o que a parte mais importa, né? Não é a parte que eu e você, do que é que nós pensamos ocidentais sobre o que é o coração. Isso é totalmente tabacudo. Vamos considerar a perspectiva bíblica. O coração, às vezes, na perspectiva bíblica, ele trabalha com um lado mais. Vou dar um exemplo. Quando a gente pensa no coração, a gente coloca ele como fonte dos nossos sentimentos, muitas vezes. Só que, para a perspectiva hebraica, o coração ele parece ser uma fonte ou o epicentro que é ligado à nossa consciência, ao nosso próprio histórico, a forma como que a gente olha para o lado de dentro, a forma como a gente investiga para o lado de dentro do nosso ser, do nosso interno, principalmente remetente a memórias, a padrões internos psicológicos. Isso pode ser chamado de coração. Estou até destrinchando de uma forma ocidental aquilo que é do pensamento oriental, né? Então você não vai ver exatamente essas palavras em justificação do coração, mas você vai ver, por exemplo, eu falei que agora, né, que o coração está ligado à consciência, voltar a si, olhar para si, para dentro, se investigar, uma investigação interna sobre si, um lado racional de si mesmo, nesses parâmetros. E você vai ver que a ideia do coração sempre vai estar aplicada a uma ideia de uma pessoa que está fazendo investigação de si mesmo e está achando coisas. Por exemplo, Davi nos Salmos, quando ele está se observando, considerando seu histórico de pecador, e que ele pede um coração puro, um espírito quebrantado. Dá um coração puro, por quê? Aí em um contexto você vai ver, ele se ver manchado na consciência, ele não consegue dormir, porque sua consciência está pesada. E dentro dos salmos, provérbios, em toda a literatura mais hebraica, assim, você vai perceber que a ideia de consciência e coração, mentalidade, coração está ligado a um lado racional do ser humano. O homem pode fazer planos conforme seu coração. Para o coração do homem parece-lhe direito tal coisa. Então, parece uma parada que vem daqui realmente, uma parada interna, racional, a parte do teu racionalista, a parte racionalista do ser humano. E é melhor racionalista mesmo, aquele que analisa através do raciocínio, tem o seu repertório e tal. Então, ter pureza de coração para os antigos poderia soar como quem tem uma análise raciocinal de si mesmo de forma límpida, pura, sem contaminações, né? Aquele que tem a consciência limpa, quase assim dizendo. Mas vamos lá, aqui fala aqui, guarda o teu coração com toda a cautela, porque dele procede a vida. É muito forte. Quando a gente ocidentais fala que o coração é fonte das paixões, do desejo, dos sentimentos, aqui fala que ele é fonte da vida, mas a gente vai ter que voltar um pouquinho o contexto. No verso 20 ele faz: meu filho, ouve minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas sentenças, e não as percais jamais de vista. Conserva-as no teu coração, porque são vida para quem as acolhe e saúde para todo o seu corpo. A ideia de corpo em hebraico é o que romanticamente a gente fala de ser, de forma total. Então você nunca vai ver uma perspectiva muito enraizada no hebraicismo primitivo, a ideia de ser como com uma forma abstrata, é um ser. Não, vou falar do corpo, titulando o ser. Você é o que o teu corpo diz que você é. Você é a regra. O teu essencial do ser está no teu padrão de corpo. Então sempre vai ter isso. Lâmpada, se você tiver uma lâmpada boa, Jesus faz até essa parada, né? Se sua lâmpada for boa,
Se a lâmpada que é em ti for boa, todo o teu corpo será luminoso. Aí que é isso? A gente vai ser transparente e vai irradiar luz? Não. Tá falando do ser. Né? Todo o teu ser será luminoso. Se não for, todo o teu ser sofrerá tenebrosidade. Todo o teu corpo. Lá ele usa corpo a palavra, mas a ideia é de ser. Então, toda vez que você vê corpo, pense na estrutura física, mas entenda a literalidade que fala de coisas transcendentes ao físico da perspectiva hebraica, que os hebreus estavam acostumados. Então ele vai lá, saúde para todo o seu corpo, para todo o seu ser. Guarda o teu coração com toda a cautela, porque dele procede a vida. Longe de ti a falsidade da boca, agora 24. E repele de ti a falsidade dos lábios. Os teus olhares vejam sempre em frente, e dirige tua vista diante de ti. Examina onde põe os pés, e sejam sempre regrados os teus caminhos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Afasta o teu pé dos maus passos. E a gente volta para o 3. O centro desses versos. O versículo 23. O centro desses versos. Guarda o teu coração com toda a cautela, porque dele procede a vida. Eu gosto toda vez, Pedro, porque toda vez tu erras, você já tem ideia do versículo. Gagueja como você está lendo a primeira vez. Eu acho que é até uma habilidade, tá ligado, minha, de ver como novo o tempo inteiro, né? Eu nunca, bota automático na cabeça. Tem pessoas que me aconselham assim, faz isso. Você leia, guarda o versículo e quando lê, já leia, você lê o que está na mente guardado. Não, eu gosto de ler puramente direto, na recência do texto e tal. Então mesmo que eu possa tropeçar 20 vezes, isso é maravilhoso. Dá até um aspecto infantil. Guarda o teu coração com toda a cautela, porque dele procede a vida. Isso aqui é incrível, velho. Se o coração está associado muito à ideia de consciência, os puros de corações, como Jesus fala, aqueles que fazem de tudo para serem puros, né, terem uma consciência pura de si mesmo, da sua conduta, da sua história, viverem limpo internamente de si, sem culpa nas suas trajetórias, esses verão a Deus. Na perspectiva hebraica, se na perspectiva ridícula ou tardia, anacrônica, ocidental, talvez você só ser tabacudo que não é uma criança e, sei lá, não querer se contaminar de uma forma religiosa com alguma coisa. Mas é bem mais exigente que Jesus fala no contexto hebraico. A gente não precisar de aplausos para fazer o certo, e nem tampouco temer os uivos, se o certo for temido pela massa. É a gente fazer em nome da nossa própria consciência, não fazer porque os outros esperam que a gente faça, mas pela satisfação do nosso próprio entendimento. Não estou fazendo certo porque eu estou sendo visto, ou os outros vão pensar de mim que eu sou um bonzão, ou não estou fazendo no certo porque temo o castigo, não estou fazendo certo porque serei louvado, estou fazendo certo porque eu não vou viver bem, né? Conforme a minha consciência aqui. Então é esse pensamento, conforme meu coração. Então fazer o oposto dessas coisas é contaminar o coração de culpa, de peso, de transgressão, etc, etc. Então você, quando age reto com os seus entendimentos não, mas com o paradigma daquilo que você sabe que é justo, você é limpo em si mesmo, quando você é fiel assim. Então ter pureza de coração é o resultado de ser fiel a si. E quando eu falo ser fiel a si, não é fiel a si conforme os teus desejos que tu criaste formar. Segundo, é conforme os desejos que o Criador estabeleceu para você intimamente. A lei que você sabe que deve fazer. É você cumprir essencialmente a lei nesses paradigmas. Não porque alguém lhe observa, não porque você... Não. Porque você tem a lei dentro do teu coração. Mas testemunho é suficiente para que você fique inerrante. Não são duas outras pessoas que podem te ver pecando e te denunciar para a lei. São essas duas aqui que você já carrega em si mesmo. Você já tem a si como própria testemunha de que deve andar correto. Você não cai em adultério porque a sociedade vai lhe reprovar, porque isso vai lhe fazer pecador diante dos outros. Você vai ser reto porque você sabe que é errado. Independente. Não importa a condição. Você procurará ser reto. Quer no visível, quer no invisível. Isso aqui é pureza de coração. E é exatamente sobre essas coisas que esse verso de Provérbios está tratando. Veja que a continuidade é: conserva, guarda teu coração com toda a cautela, porque dele procede a vida.
A vida, que vida é essa? A vida que está condicionada também pela vontade divina que você deve obedecer antes, através dos conselhos dessa figura aqui que parece até ser paterna. Meu filho, ouve as minhas palavras, inclinando teus ouvidos às minhas sentenças. E não as percas jamais de vistas, conserva-as no teu coração. Tá vendo? Então vamos lá. Guarda teu coração com toda cautela, porque dele procede a vida. Longe de ti a falsidade da boca, ou seja, não seja falso. Coisas que contaminam aquilo que você é diante de você mesmo. Aquilo que você sabe pode ser. Repele de ti a falsidade de lábios. Os teus olhares vejam sempre em frente. Seja focado, seja treinado, né? Não se distraia. Seja vigilante, não se distraiam, né? Seja objetivo, saiba, seja determinado com o que quer. Dirija a tua vista diante de ti, cara, é que nem rédea de cavalo. O cavalo tem que olhar o caminho sempre em frente para ele conseguir conduzir mais, porque, enfim, quem já cuida de cavalo sabe que qualquer coisa que acontecer na sua destra, na sua esquerda, pode assustar ou desviar, pode ser ruim na condução do cavalo. Então é você ser treinado, tá ligado? Treinar para ter o coração conservado. É resultado de um coração guardado e conservado isso, né? Ele continua, examina onde pões os pés e sejam sempre regrados os teus caminhos. Olha a conservação do coração, da consciência sobre si, daquilo que você se vê internamente, assiste de si mesmo internamente. Não decline nem para a direita, nem para a esquerda e tal. Tudo o mesmo significado de foco e fidelidade a si mesmo. E aquilo que compete, aquilo que você sabe que compete de você mesmo, segundo o que é do teu destino. Que é, de novo, redundantemente, da tua competência. Né? Você ser fiel. Aquilo que é destinado a você, a lei de Deus é destinada a mim. Eu tenho que seguir com a lei de Deus. Ou então você deve ser fiel a si mesmo diante da lei de Deus. Independente, com foco, sagrado foco, para que você não desvie. Ele fala assim, olha, purifica, defende o teu coração com essas coisas, com foco. Não saindo do caminho, olhando simplesmente em frente. Olhar para frente é sempre estar pronto a progresso, a não regresso, sim a progresso. Focado, sem distrações. Nunca vire, nunca olhe para um lado. Guarda o teu coração. Guarda teu coração só instante. Guarda teu coração com toda a cautela. Desculpa, é outro corte. Qual é a... De novo, desculpa. Novamente. Tô tentando aqui concentrar aqui. Também não é o melhor horário para fazer essas coisas. Guardar o coração com toda a cautela, porque dele procede a vida. Se o coração, para a fonte, para a perspectiva do povo hebreu, é onde nasce nossa razão, não somente nossos sentimentos, nossos planos, nossas circunstâncias, nossa personalidade psicológica, vamos dizer assim, aquilo que somos como pessoa psicologicamente, nos martelinhos invisíveis, nos tendões invisíveis do ser, né? Até tem isso também na perspectiva hebraica, quando fala assim, o homem observa a aparência, o lado de fora, o exterior, enquanto Deus considera o coração. Deus sabe do que você é composto internamente, não simplesmente externamente, daquilo que te compõe, daquilo que te guia, daquilo que te motiva, daquilo que tu se sustenta, que te calcifica internamente. E fala que é dele, ele é a fonte de vida, por meio das escrituras, por meio da ordenança de fidelidade à lei de Deus, conforme pedido aqui, claro. Mas isso aqui nos ensina uma coisa muito importante. O coração é o meio cujo qual a gente interpreta a realidade. É o mediador da gente com relação à realidade. Se a gente compara o coração como fonte também da nossa razão, do nosso raciocínio, não somente dos nossos sentimentos, da nossa racionalidade, da nossa consciência ou consideração, que nem a perspectiva hebraica.
a nossa consideração pela realidade não está movida simplesmente da forma como que a gente observa, como que a gente dá nome às coisas, mas na forma como que a gente interage com ela. É necessário com que a gente, sim, melhore nossas lâmpadas, conforme pede Jesus Cristo, para que a gente entenda o lado bom das coisas, sim. Isso vai ajudar muito na nossa relação com tudo, na segurança do nosso coração, mas segurança do nosso coração, da dignidade do nosso coração, de afastar nossos corações das impurezas, do peso, da culpa, do enfado, está na nossa fidelidade a nós mesmos. Da forma como que olhamos para frente e não para o lado das coisas. Na forma como somos objetivos, no certo. Para conquistarmos e exercermos o coração puro, é mais do que uma mudança de ótica lançada no mundo. É uma resistência comportamental pelo certo. Não é? Então é essa a preocupação do mestre de provérbio, que tenta nos passar. A gente às vezes sai perdendo muito disso, porque a gente está lendo tabacudamente, com uma forma muito centralizada. Não é a forma religiosa que se pede o texto. Né? Se a gente tivesse falando da forma religiosa que se pede o texto, é interessante. A gente até simplista, a gente perde o conhecimento da literatura hebraica, que a gente é tabacudo. Ou a gente tem um meio estranho, ou eu costumo até pensar, tem um meio certo de venerar as escrituras e um meio errado de venerar as escrituras. Tá ligado? Então, a gente vai pelo meio errado. A gente acha que glorifica, eu tô exaltando as escrituras, tal. Não só tem esse meio não. E provavelmente é o errado. É o jeito mais cego possível. Né, às vezes que a gente tem. Então a gente às vezes olha isso aqui como cada. Pega um verso e separa do contexto. E às vezes olha o contexto, mas não é nem a consideração do contexto, é a forma como se enxerga um contexto. Já está com a lente pronta de uma sistematização e não consegue captar os ideais do quão é valoroso certas partes das escrituras. Então é isso. Graça e paz, cordiais saudações, saudações fraternais a vós outros, na graça do Mestre Jesus, nosso Senhor, e com a bênção de nosso Pai Celeste. Amém.